Oi, gente. Meu nome é Daniel Salomão Roque. Eu sou jornalista, historiador, pesquisador e eu estou aqui na minha casa em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, às 11 horas da noite de uma quarta-feira, 7 de maio de 2025, para mandar um forte abraço para os alunos, pais, professores e funcionários da Escola Arno Hauser e também para toda a comunidade ilhense que veio aqui prestigiar a FLIS, a Festa Literária de Ilha Solteira, né, esse evento lindo que eu desconhecia totalmente até o último sábado, quando eu recebi do professor Tiago Pereira dos Santos um convite para gravar esse vídeo. Eu estou muito agradecido, porque para mim é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, mesmo que à distância, né, e aos 45 do segundo tempo. Eu já dei uma olhada na programação, vi que está rolando muita oficina, está rolando bate-papo, música, teatro, contação de histórias, sessões de cinema e vídeo, cafés literários, feira de troca de livros, brincadeira para as crianças, entre outras coisas, e tudo de graça, né? Então, por favor, chamem aí os amigos e não deixem de participar. Pessoalmente, eu me sinto muito lisonjeado em participar desse evento, justamente no ano em que vocês homenageiam o Ziraldo, um autor por quem eu sempre tive o máximo de respeito e admiração. Eu sou apaixonado por cinema, por quadrinhos, por contracultura, e o Ziraldo teve uma atuação importantíssima em todos esses campos, né? Ele foi um dos maiores cartunistas da história do Brasil. Como designer gráfico, ele fez uma série de cartazes belíssimos para filmes, e ele também foi um dos fundadores do Pasquim, né, um bastião de resistência contra a ditadura militar, e sem a menor sombra de dúvidas, a publicação underground mais importante já editada nesse país. Só que o Ziraldo hoje ele é muito mais conhecido como um escritor infanto-juvenil, né? E como quase todo mundo da minha geração, essa foi a primeira faceta dele com a qual eu tive contato. O Menino Maluquinho foi um livro que marcou muito a minha infância, e depois, um pouco mais crescido, já no início da adolescência, eu fui notando que o Ziraldo era uma daquelas figurinhas carimbadas nas aulas de português, né? Faz mais de 20 anos que eu saí da escola, eu não sei como andam as coisas hoje em dia, mas pelo menos no meu tempo ele era um autor muito citado nos livros didáticos, nas apostilas, em atividades. Todas as professoras tinham uma paixão por esse cara. Isso tudo me parecia incrível. Eu fui um aluno assim super relapso, né, indisciplinado, insubordinado, mas por outro lado eu adorava artes e ciências humanas, principalmente português. Modéstia à parte, eu ia muito bem em redação, literatura, gramática, interpretação de texto. E na minha ingenuidade de moleque, eu encarava a sala de aula quase como se fosse uma consagração literária, né? O termômetro do êxito de um autor. Na minha cabeça, se o sujeito tinha um trabalho discutido e estudado na escola, era porque ele escrevia bem, era uma prova incontestável de que ele tinha dado certo na vida, né? Hoje eu estou beirando os 40 anos, eu sei que a situação toda é bem mais complexa do que eu imaginava naquela época, que existe um mundo gigantesco a ser explorado fora da sala de aula, mas de qualquer modo seria impossível permanecer indiferente à notícia de que um texto meu reverberou de forma tão intensa numa comunidade escolar a quase 700 quilômetros da minha casa. Se aos 13 anos de idade eu ouvisse de alguém que em algum momento isso ia acontecer comigo, eu nunca que eu ia acreditar. É realmente incrível e me deixa muito orgulhoso. A gente está falando aqui de uma reportagem que eu escrevi para a BBC News Brasil em maio de 2022. Os mistérios e polêmicas que cercam o chinelo no Museu do Ipiranga. Esse é o título da matéria, né? E nessa matéria eu me proponho a contar a história do museu pela perspectiva de uma havaiana encontrada nos entulhos do edifício durante a reforma dele. Né? Uma havaiana mofada, estragada,
toda remendada, deteriorada, apodrecida, que contrasta com a opulência, né, com a monumentalidade, a atmosfera oficialesca que a sociedade costuma atribuir àquele lugar. Essa reportagem ela é fruto de uma pesquisa que eu realizei sobre o tema, também de uma apuração jornalística, a partir de uma postagem que o museu lançou nas redes sociais. Né? A reportagem inclui entrevistas com o arqueólogo que comandou as obras, com os professores da Universidade de São Paulo, que é a instituição responsável pelo edifício, e também algumas imagens cedidas por essas pessoas, pela assessoria de imprensa do museu, etc. E tudo isso integrado num esforço, que é uma constante do meu trabalho, em refletir sobre questões que tangenciam a história, a memória, o apagamento. Eu sou muito interessado pelos subterrâneos do nosso imaginário coletivo, por personagens anônimos, por eventos obscuros, esquecidos, mas que ainda ecoam no presente sem que a gente tenha consciência deles. São questões que me preocupam, que me fascinam, e eu tento escrever sobre elas com alguma poesia e com toda a profundidade que o meu tempo e o meu trabalho permitem, né? E apesar de ter me empenhado muito na escrita dessa reportagem, a repercussão dela me pegou de surpresa. Eu achei que essa matéria passaria em branco, mas acabou sendo um dos textos mais lidos da BBC no ano de 2022. E de lá para cá, ela pautou a TV Globo, 2 podcasts, um livro didático, um artigo acadêmico, aliás, acho que mais de um artigo acadêmico, e agora vocês. Eu fiquei sabendo do impacto que a reportagem teve aí na escola e das atividades que vocês têm desenvolvido a partir dela, com o apoio do professor Tiago e das professoras Regiane Nascimento, Sônia Batalha, Margarida Oliveira, Rita Paolini e Milena Coati Goraíbe. Eu não sei se eu estou pronunciando seu nome certo, Milena. Qualquer coisa me corrija aí. Eu queria agradecer e parabenizar cada um desses profissionais, não só por ter me sentido envaidecido, né, eu descobri que vocês passaram aulas inteiras discutindo meu texto, mas sobretudo por vocês estarem realizando um trabalho importantíssimo, quase um enfrentamento, eu diria, né, porque a gente está vivendo um tempo horroroso, muito difícil, de culto à rapidez, à superficialidade, à padronização, ao hiperestímulo e numa ordem social e econômica que desvaloriza a curiosidade, o intelecto, o repertório, a leitura, a introspecção, a idiosincrasia. Né? Cada vez mais eu sinto que o mundo está emburrecendo. Né? E diante dessa realidade, vocês nadam contra a corrente, né? Vocês convidam a molecada a desacelerar, a botar o pé no freio, a olhar para dentro, a refletir sobre si mesma, a mergulhar na essência das coisas, a buscar suas próprias particularidades, novos horizontes mentais, novos referenciais, e a esquecer pelo menos um pouco, né, o maldito celular, a sentir prazer com tudo isso e através de uma reportagem mais longa do que a média e que por acaso é minha. Como autor eu acho o máximo fazer parte disso, mas se a escolha tivesse recaído sobre qualquer outro texto, seria um trabalho igualmente bonito, urgente e necessário. Né? Eu estava vendo esses dias, né, que uma pesquisa divulgada essa semana revelou que 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. E isso não é um acidente de percurso, né? Isso é um projeto perverso que precisa ser destruído com o auxílio de pessoas como vocês. Eu adoraria estar aí, né, para prestigiar com os meus próprios olhos o trabalho que vocês realizaram. Infelizmente, não vai ser possível, mas eu tive acesso a alguns vídeos, documentos, fotografias que me dão uma boa ideia das atividades em curso. Né? São atividades que apontam para uma dimensão simbólica que está presente no texto, mas não de forma explícita. É algo que eu expressei de forma inconsciente na escrita
e que nunca foi muito claro para mim, embora sempre estivesse ali. E esse talvez seja o grande poder de uma leitura crítica atenta, né, que é o de revelar os aspectos ocultos de uma obra, né, coisas que passam despercebidas até pelos próprios autores. E a partir dessas percepções, vocês deram um passo adiante, transformando a leitura num instrumento de atuação, né? Primeiramente, através dessa instalação artístico-literária, né, os caminhos por onde passei. Eu estou sabendo que isso tudo começou através de uma gincana, para ver qual turma acumulava mais chinelos. Eu, inclusive, recebi do Tiago alguns dados quantitativos, né? Com os pares trazidos por cada sala, o nome dos alunos que colaboraram, quantos chinelos eles trouxeram. E eu confesso que eu fiquei muito tentado mesmo a citar o nome de cada um, porque vocês aí merecem todo o crédito e todo o reconhecimento, tá? E eu só não vou fazer isso porque eu tenho medo de esquecer alguém e isso seria muito injusto. Mas eu preciso dizer que eu estou chocado, né, no bom sentido, com a quantidade de pares que vocês conseguiram arranjar. Teve aluno trazendo 20, 30, 50 chinelos. Né? Eu nem sabia que existia tanto chinelo assim no mundo. Né? E pelas fotos, né, e pelos vídeos eu vejo que eles foram dispostos com muita inteligência, muita criatividade, muita sensibilidade. Né? A instalação traz uma série de desenhos espalhados em murais, o que me deixou com uma certa dor de cotovelo, porque os desenhos são muito bonitos e eu, como péssimo desenhista e quadrinista frustrado, eu tenho a maior inveja de quem sabe desenhar. Né? E, além de tudo, existe um diálogo extremamente generoso que vocês estabeleceram entre o meu humilde trabalho e textos do Leminski, do Mia Couto, Mário Quintana, Fernando Pessoa, Lewis Carroll, Florbela Espanca, entre outros que estão aí dispostos. Né? E, poxa, assim, sabe, perto desses caras, quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Isso tudo demonstra um empenho gigantesco, muito sangue nos olhos, né? Muita vontade de fazer a coisa acontecer, num trabalho que se prolonga através da elaboração textual, nessa coleção maravilhosa chamada Uma Escola que Escreve. Eu fiquei encantado em saber desse projeto que une professores, alunos e funcionários em torno da escrita, e eu fiquei também muito orgulhoso com o fato de ter pautado o terceiro volume da antologia, ainda em andamento, que vai levar o título Entre Tropeços e Conquistas, o que aprendi no caminho. Talvez a minha fala tenha soado um pouco repetitiva, né? Porque eu estou a todo momento aqui dizendo que eu estou feliz, que eu estou orgulhoso, envaidecido, lisonjeado e escambau, mas eu faço questão de frisar minha satisfação com cada etapa, com cada aspecto desse projeto. Eu acho que no fim das contas é bom para todo mundo, né? E se vocês quiserem me deixar um pouquinho mais alegre e mais orgulhoso, eu peço a todos aí da comunidade escolar, sem exceção, que enviem seus textos para o livro. O prazo final de submissão, se não me engano, é até o dia 12 de setembro, e vocês têm aí uns 4 meses para trabalhar nisso com bastante calma. Né? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora para todo mundo. E é isso aí, gente. Eu acho que eu já falei bastante, então eu fico por aqui. Eu agradeço pela atenção, pelo carinho, e eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir, tanto quanto eu gostei de falar. Então, vida longa Flies, vida longa Escola Arno Hauser, a sala de leitura, e a cada um de vocês. E é isso aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas vocês vão assistir o meu vídeo. Abraço e sucesso para todo mundo. Beleza? Tamo junto.